Então, o conhecimento filosófico é racional, sistemático, mas não é experimental. Vai à raiz das coisas e é produzido segundo um rigor lógico que a razão exige de um conhecimento que se quer, buscando a verdade do existente. Isso eu disse para vocês na quarta-feira, antes da semana do CTH, mostrando que o saber histórico, que o conhecimento histórico, também é um conhecimento filosófico. Na verdade, todo conhecimento que não é um conhecimento experimental é um conhecimento das ciências humanas e, assim, filosófico, tá? Mostrei um pouco para vocês como no Brasil é muito mais fácil você fazer estudos no campo da área exata do que da área humana. É muito mais comum você encontrar um doutor em física, química, biologia, matemática, que você encontrar um doutor em história. Tá? Por quê? Existem muito mais fomentos na área exata no Brasil do que na área humana. E isso é o contrário da Europa. Por quê? Porque na Europa já tem um índice de infraestrutura tão grande que as disciplinas de infraestrutura, de tecnologia, isso eu falei um pouco na semana do CTH, não tem assim, não tem uma demanda tão grande quanto tem no Brasil. Então, o esforço dentro das ciências exatas é muito maior do que o esforço dentro das ciências humanas. Sem falar no preconceito ainda que reside nas ciências humanas. Tem um pouco de verdade em falar que as universidades públicas são um lugar de balbúrdia, aquela coisa que a gente escuta, depende da universidade, tá? Tem universidade particular, privada, que também é balbúrdia. Tem universidade pública que também é balbúrdia. Tem casas, tem bares, tem estabelecimentos comerciais que são balbúrdias. Isso não quer dizer que a universidade é uma balbúrdia. Muitas vezes tem departamentos em alguns lugares que não são tão organizados quanto outros departamentos. Isso acontece. Agora, colocar na conta das ciências humanas uma série de coisas que não acontecem, isso aí é um pouco complicado. Eu lembro, quando eu estava no ensino médio, a gente foi fazer uma visita, aquelas visitas guiadas que você faz em universidade, né? E eu sempre quis fazer humanas, eu sempre quis fazer ou história ou sociologia, né? Ou filosofia, as três coisas que eu gostava muito, né? Que são disciplinas afins. E a gente foi visitar uma universidade, que eu não vou citar o nome aqui, mas que era complicado, tá? Dentro do armário tinha maconha, né? Dentro do armário DCE. Então, assim, tem muitas coisas complicadas dentro das universidades públicas e privadas. Agora, você generalizar a universidade, falar que a universidade é uma balbúrdia, falar que as humanas são uma balbúrdia, é brincadeira, tá? E é interessante quando um aluno de ciências humanas se depara com a filosofia e vê o rigor racional, sistemático e lógico que tem a filosofia, meio que desmonta aquela imagem que o filósofo é um hippie, que o filósofo é um bicho grilo. Não, o filósofo é um cientista. Todo conhecimento sistemático é científico. Lembro que você também é um cientista. Não seja como o Bruno da adolescência, que queria lá o mundo de Bikman. Se você olha para uma fonte histórica, né? Eu estava falando com um colega meu aqui, fiz uma chamada de vídeo pelo celular, porque meu computador não estava funcionando, e eu mostrei aqui os quadrozinhos do Egito para ele, né? Eu falei na live da faculdade que Ramsés II, a família de Ramsés II, a maioria, Ramsés II é 1209 a.C., 18ª dinastia. Tá? Foi o último rei da 18ª dinastia. A família dele toda morreu de varíola. E se a gente avançar para o rei de França, no século XVIII, 1700, não, já 1800, 1700 ou 1800? Não, Luís XVI, 1789, cara da Bastilha, né? Vou tirar uma foto para tu, Fafá. Tá?
1700, finalzinho, entre 1700 e 1800, tá? Um pouquinho antes do Luís XVI. Luís XVI é 1789. Ele pegou varíola, ele e a esposa. E a varíola só foi erradicada em 1980. Então, a gente quer uma ciência dessa forma. A gente quer uma ciência que cure a Covid. A gente quer uma ciência que coloque um roteador de alta potência. Só que a gente não quer ideias. Tá? E a ideia é muito tão quanto um produto. Por que as pessoas valorizam mais um físico, um químico, um biólogo do que um professor de história? Entende? Porque no final tem um produto, tá? O nosso produto, o produto da filosofia é uma mentalidade, é uma ideia. E, em última instância, ou na verdade, em primeira instância, uma análise sistêmica, uma análise sistemática. Esse é o papel do historiador. Falar que a universidade pública, federal, estadual, é uma balbúrdia, é não conhecer a universidade. Tá? Claro, a gente tem problemas em alguns departamentos. Sim, problemas gravíssimos e sérios. Tá? Eu falei, quando eu saí da universidade, falei assim, cara, eu nunca vou estudar aqui, porque isso aqui parece uma cracolândia. E na época não tinha nem crack, né? Era uma pingolândia. Né? Era muito complicado, lugar feio, sujo, tudo pichado, tudo quebrado, não tinha cadeira. Né? Os poucos alunos que queriam estudar tinham dificuldade para encontrar cadeira, os professores, muitas vezes, em greve. Graças a Deus, isso foi acabando. No Brasil, a gente já tem greve no Brasil, mas não como tinha na década de 90. Década de 90, gente, a universidade às vezes ficava 6, 7, 8 meses parado, o aluno se formava. Né? Então, assim, o panorama das ciências humanas no Brasil é um processo de desvalorização. Eu posso dizer que dentro da universidade tem questões ideológicas? Lógico. Estar aqui falando para você é uma questão ideológica. Tudo é questão ideológica. O problema é que muitas vezes você vai em algumas universidades, aí pode ser pública, privada, mista, na Europa, fora da Europa, nos Estados Unidos, mestrado, doutorado, sanduíche, e muitas vezes você vai ter um departamento, uma faculdade, que vai ter uma linha só. Só que isso não é pecado. Pecado é a pessoa ir para lá, sabendo o que é, e chegar lá e ficar decepcionado. Isso sim. É a mesma coisa quando eu vejo alunos da Universidade Católica reclamando que tem teologia. Assim, meu caro, não foi uma propaganda enganosa. Entende? Você escolheu estudar numa universidade confessional, uma universidade católica. Então, você sabe que você vai ter disciplinas dessa linha. É a mesma coisa. Por exemplo, se eu for estudar na UF, tá? Uma faculdade famosa, tá? Eu sei que eu vou ter uma linha dentro do historicismo, dentro do materialismo histórico. E eu sei se eu for estudar na UFRJ, eu vou ter uma linha dentro de história do tempo presente. Entende? Cada universidade, de certa maneira, puxa a brasa para sua sardinha e sua linha de pensamento. Agora, falar que a universidade é uma balbúrdia não é conhecer o que é o pensamento filosófico, não é conhecer o que é o pensamento racional e sistêmico. Lembrando, o conhecimento científico, eu falei na aula passada, busca-se produzir algo mediante a investigação da realidade. Eu falei isso para vocês bastante, né? Diferença entre verdade e realidade. Verdade é aquilo que está contido na realidade. Se você investiga a realidade, você encontra a verdade daquele fato. Muitas vezes, a realidade é maquiada. Eu posso maquiar a realidade. Por exemplo, quando eu fui no Museu do Cairo, eu comprei esses dois souvenirs aqui. Ó. Eu comprei esse aqui primeiro, tá? O cara queria muito caro. Isso aqui é feito com papiro, né? Isso aqui é uma impressão, tá? Eu comprei esse aqui primeiro. Depois eu voltei, passeei, andei, rodei, fui na Queops, fui na Gisele, fui na Miquelinos. Depois eu fui, voltei e comprei esse aqui. E aí o cara
me cobrou mais barato. Eu já tinha levado um, ele não queria fazer os dois baratos, fez um desconto, eu levei os dois. Tá? O que acontece? Sim, é bullying. Né? Eu nunca fui no Egito. Eu estou criando uma realidade para vocês que é uma realidade falsa. Olha, você viajou, tá vendo, Fafá? Eu nunca fui no Egito. Tá? Olha, eu criei uma realidade falsa. A realidade pode ser falsa? Pode, até um determinado momento. Se essa realidade que eu criei aqui em 35 segundos foi investigada, você vai perceber que eu nunca fui para o Egito, eu menti. E esse é o papel do historiador, tá? Encontrar nas realidades erro. Se não tem erro, é história. Se tem erro, é lenda, é fábula, é conto, é mito. Entende? Esse é o papel do historiador. Tá? Só um minutinho que eu vou pegar um papel aqui rapidinho para fazer uma brincadeirinha com vocês. Quem já mentiu para a mãe aí? Ninguém? Mauro já mentiu para sua mãe? Tadinha da minha mãe. Eu acho que alguma vez posso ter feito isso por ela, mas se ela só fiz, foi sem Vitor, é o maldade. único. Todo mundo já mentiu para a mãe, né? É. Gabriel, mandar um abraço aí pelo seu parente que faleceu, viu, meu irmão? Força aí na família, viu? Vamos colocar o seguinte: para a gente compor uma história, tem que ter uma série de coisas, não tem? Então vamos colocar assim. A primeira coisa que tem que ter, vamos fazer tipo um roteiro aqui. Vamos criar aqui uma série. A gente tem que ter o quê? Tá? Personagens. Ó, personagens, ok? Nós temos que ter também o fato, o tempo e o espaço. O espaço, no caso, seria o local, ok? Então a gente tem que ter isso aqui, ó. Personagem, fato, tempo, espaço, local, ok? Esses são os critérios para ser história. Se algum dos critérios desse aqui tiver falhas, se o personagem, o fato, e o local e o tempo se conflitarem, alguma coisa está errada. Se eles se dialogarem, está correto. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Mauro, como é que é o nome? Você é casado, Mauro? Sou sim. Como é que é o nome da sua esposa? Viviane. Viviane. Então, vou fazer uma brincadeirinha aqui com o Mauro. Viu? Brincadeira, hein, Mauro? Tá bom? Então, de repente, acho que alguém está pedindo acesso aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso. Vamos lá. Vamos colocar que, de repente, a Viviane liga para o Mauro. Aí o telefone. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Aonde? Então tem personagens, tá? Tem o Mauro e tem a Viviane aqui, ó. Mauro e Viviane. O fato é que a Viviane ligou para o Mauro. E agora vai ter um enredo, que também faz parte do fato, tá? Então a Viviane fala assim: Ô Mauro, tudo bem? Tudo bem. Você tá onde? Ah, eu tô aqui no aterro do Flamengo. Ah, tá. Tu vai ficar aí até que tempo? Até que horas? Ah, eu vou ficar até mais ou menos até as 7 da noite, o pessoal vai bater uma bolinha, depois a gente vai comer alguma coisa, mas 11 horas eu tô em casa. Ó, compôs o fato, tá vendo? Então ela ligou pro Mauro, que é um personagem. Perguntou onde está e o tempo até onde que ele vai ficar. Isso compôs o fato. Só que de repente ela fala assim: Ô Mauro,
Sabe o que é? A minha mãe te viu, tem uns 25 minutos, ali no Largo da Carioca, com uma loura. E agora? Não é mais história. É lenda. É brincadeira, Mauro, Viviane. É a mesma coisa aqui com o quadro do Egito. Eu fiz uma composição. E essa composição não corresponde à realidade. E é assim que você descobre se a história é verdadeira ou é uma história lenda. Tá? É o conhecimento científico dessa forma. É sistemático, metódico, realizado por meio da experimentação, validação, comprovação daquilo que se quer provar. Vocês lembram aquela senhora que no início do ano falou que era doutora em Harvard e que ninguém conhecia em Harvard? Mentiu, coitado, descaradamente. E o que é complicado é que a moça tinha um currículo sensacional, melhor do que nós todos juntos. Mas mesmo assim, mentiu. Por que às vezes as pessoas criam uma história? Porque acha que ninguém vai investigar. Esse é o papel do investigador. Por exemplo, está todo mundo ávido para ver o desenrolar desses processos que estão ocorrendo no Brasil. Por exemplo, hoje um aluno me ligou, um aluno mais próximo, me ligou e perguntou assim, pô, Brunão, e aí, cara? Como é que vai ser as provas da EAD? Eu falei, não sei, você sabe? Não sei ainda. O governador pode, semana que vem, decretar alguma coisa, porque o momento político é muito complicado. Então, a gente tem que esperar verdadeiramente. Para empreender isso aqui, ó, para verificar os personagens, o fato, o tempo, o espaço, o local, eu vou utilizar as ciências auxiliares. Por quê? A história, ciência, não dá conta de todos os subsídios. Imagina a construção de uma casa. Você precisa de um profissional para construir a sua casa? Não, você precisa de vários. Tá? Você precisa de um engenheiro para projetar, você precisa de um arquiteto para desenhar, você precisa de um pedreiro para construir, você precisa de um eletricista para colocar a parte elétrica, você precisa, no mundo ideal, né? Claro que a gente contrata um pedreiro que faz tudo isso, né? Um multifuncional, mesmo a gente faz, né? Você contrata um bombeiro para fazer a parte hidráulica, não é assim? Alguém para colocar os móveis, instalar os móveis, alguém para colocar o piso. De repente, o cara que coloca o piso não é o cara que faz o telhado de madeira. Assim é a composição da historiografia. O personagem, o fato, o tempo e o espaço local são empreendidos pelas ciências auxiliares. Tá? Então, a gente tem, claro, gente, eu não vou entrar aqui esmiuçar o que são ciências auxiliares. Por quê? Porque o nosso curso não é um curso de bacharelado. Tá? Se você estudasse um curso de bacharelado, você teria um embasamento dessas disciplinas muito maior. O nosso curso é um curso de licenciatura. Então, por exemplo, se você estivesse fazendo um curso de bacharelado, você estaria fazendo introdução à arqueologia. Tá? Existe introdução à arqueologia no curso de bacharelado. Tá? O problema de um curso de bacharelado é o mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho já é complicado para quem está fazendo licenciatura, para quem está fazendo bacharelado é pior ainda. Tá? Então, a gente tem a arqueologia. O que a arqueologia vai estudar, gente? Os vestígios materiais. Claro que quando a gente fala em arqueologia, a gente pensa logo em algo do passado, algo jurássico, tá? Não. A arqueologia vai estudar os vestígios materiais, que podem ser vestígios recentes ou não tão recentes. Por exemplo, quem está fazendo a remontagem do Museu Nacional, tá? Quem está tirando aquelas crostas e camadas de cinza, de barro, de poeira, de cimento, para poder recompor a história do museu, são arqueólogos. Tá? Então, é um trabalho também
de arqueologia. Eu vou trabalhar com vestígios materiais. A arqueologia vai dar conta, juntamente com a química, de fazer datação. Por exemplo, datar em carbono 14. Ah, você pega um documento e quer saber de quando é. A arqueologia vai fazer isso, juntamente com a química, tá? Paleontologia, aí sim, eu vou utilizar a arqueologia e a paleontologia para verificar, datar, recompor, compor fósseis, tá? Especificamente ossos de bichos, de animais, e também não apenas fósseis, mas também fauna, flora, tá? Fauna como um todo, né? Não apenas dinossauros, mas a fauna como um todo, flora, tá? Às vezes a pessoa consegue descobrir uma planta que estava lá numa cera, né, intacta, e essa planta vai demonstrar que aquele lugar tinha tantos milhões de anos. É possível fazer, tá? Percebe que a história não tem nem braço para isso, tá? A história vai se munir de documentos que vão ser gerados pela arqueologia e pela paleontologia, e assim eu vou recompor uma história daquele lugar. Gente, imagina contar a história do Egito sem arqueologia. Impossível. Impossível. Tá? Imagine contar a própria história do Egito sem a paleontologia. Porque, por exemplo, se eu estou, por exemplo, há algum tempo atrás, alguns 5, 6 anos atrás, exumaram o corpo do lado do Dom Pedro I. Ó, e viram muitas coisas. Primeiro que a esposa não tinha nenhuma marca de fratura, né? Fala que ele empurrou a esposa pela escada, que ela morreu porque rolou a escada e fraturou, não tinha nenhuma fratura no corpo dela. Olha, paleontologia que vai trabalhar, tá? Papirologia, codicologia. Olha, as escritas, os códigos. Hoje a gente sabe que a escrita sumeriana, que foi a primeira grande escrita sumeriana, tá? A escrita que vai influenciar a nossa escrita, tá? Dos sumérios. Depois a escrita fenícia, que é a famosa escrita cuneiforme. E o grego vai pegar isso e vai fazer o nosso alfabeto. Como que decifra isso? O que é mais interessante é que tem coisas que a papirologia e a codicologia não conseguem entender. Por exemplo, você sabia que 70% dos códices escritos na Mesoamérica não são decifrados? Tem um monte de desenho lá e ninguém sabe o que é. A pessoa intui. Só que uma coisa, gente, é uma intuição. Outra coisa é o que é. Você fazer, por exemplo, uma aproximação histórica. Fulano de tal foi rei de tal lugar aproximadamente 50 anos. Beleza. Agora, você compor uma história inteira por achismo, cuidado, viu, gente? História não é alienígenas do passado, tá? História também não é, tá? Não é antropologia, que olha lá um vaso e faz toda uma elucubração sobre aquilo. Não, tá? História tem que ter fonte o quê? Material. Material. Se não tiver fonte material, o dizer histórico fica muito complicado. Bruno, e a fonte oral? A fonte oral é considerada também uma fonte material. Tá? Porque tem materialidade. Claro, tu vai colher um relato. Por exemplo, vou pegar as 17 pessoas que estão aqui na aula, tá? Aí depois que acabar a aula, a Duda Cerqueira passa uma mensagem para a Evelyn assim: o Evelyn,
O Bruno meteu o pau na faculdade pública. A Evelyn, não. Ele falou que tem faculdade boa e faculdade ruim. Aí a Evelyn, foi isso, será que eu entendi mal? O Gabriel ele falou que tem faculdade que é complicada, que ele visitou algumas que são complicadas e outras que são muito boas. Depende da faculdade. Então tá. Ó, botou em xeque. Quem fica apenas com uma opinião, gente, o erro é muito possível. Por isso que a gente não pode ficar apenas com uma opinião sobre o fato. Esses dias uma pessoa me perguntou uma coisa, de um tempo atrás, e eu falei assim, não, foi isso não. Foi isso. Aí a pessoa, pô, é mesmo, hein? Por isso que é bom escutar os dois lados. Eu falei, mas você devia ter escutado os dois lados há 5 anos atrás. Entende? O bom historiador é aquele que sabe conflitar as ideias. Por isso, gente, que o historiador é aquele, o historiador, o aluno de história, o professor de história, tem que ser aquele, gente, que é despido mesmo, manu de preconceito. Eu fico, assim, horrorizado quando eu vejo colegas meus extremamente preconceituosos. E aí, preconceito com qualquer coisa, tá, gente? Mas, principalmente, preconceito em relação a ideias conflitantes. Isso me dá uma preocupação muito grande. Nós precisamos, ao longo do caminho, criar uma coisa que o espanhol tem muito, né? É uma coisa chamada musculatura política. O que é musculatura política? E a gente brigar aqui na aula, discutir, acabou a aula, a gente vai sair para tomar uma cerveja. Bruno. Oi. E o bom historiador, ele tem que indagar muito também, né? Ele tem que ser bem questionador, não é? Sim, na verdade, o historiador, não apenas o historiador, todo aquele que faz alguma atividade de pesquisa, todo aquele que se debruça sobre um empreendimento deve ser questionador. Uma pessoa que não se questiona é uma pessoa que está morta, gente. Uma pessoa que aceita as coisas tal como ela está morta. Foi interessante que na semana do CTH sempre teve uma apresentação musical, não sei se vocês perceberam, né? E no dia que eu fui o anfitrião, uma moça apresentou a Metamorfose Ambulante. Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O professor de história, o profissional de história, historiador, até alarga um pouco esse campo, né? Alguém que estuda humanidades, quando vê uma perspectiva diferente, vê uma perspectiva que atende, deve modificar a sua ideia. Lógico, constantemente. E eu, às vezes, gente, pego o texto que eu escrevi há 10 anos atrás, eu falo, meu Deus, como é que eu era idiota? Ainda sou idiota, né? Mas sou menos idiota do que era 10 anos atrás. Tá? Aí a gente tem epigrafia, numismática e heráldica. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Isso eu sempre tento trazer alguém para falar para vocês, tá? Ano retrasado, né, a gente teve uma palestra sobre epigrafia, numismática e heráldica, tá? O que é epigrafia, numismática e heráldica? São inscrições simbólicas em madeira, rocha, ouro, metal e moedas, tá? Vai se estudar isso, vai se estudar os símbolos. Claro que você vai ter uma disciplina que vai falar um pouco sobre isso,
que é a História e Arte. Vai falar um pouco sobre a heráldica, principalmente da composição da heráldica brasileira, a heráldica que está extremamente ligada à identidade nacional, tá? Por exemplo, você pega tá vendo que eu botei até uma moeda de 1645. O português que era muito inteligente, né, gente? O português dá nó em pingo de éter, meu amigo. O que ele fazia? Não tinha metalurgia no Brasil, então não tinha como cunhar moeda. Tá? É o símbolo dos Stark. Mas aqui tá a moeda aqui, ó. Não tinha metalurgia no Brasil. O que eles faziam? Eles pegavam moeda de outros países, tá? Botavam numa forja e carimbavam o símbolo português. Olha que coisa doida. Tá? Então eles roubavam literalmente o cunho da moeda. A moeda era dele, fazia o que quiser com a moeda. Então, como não tinha metalurgia para fazer a moeda, ele colocava na forja e carimbava a moeda em cima de um outro carimbo, né? É uma falsificação, não deixa de ser. Vamos avançar. A gente tem a cronologia, que é a ordem dos acontecimentos históricos, tá? Se dessas ciências auxiliares a gente pudesse pegar uma que está ante os nossos olhos, sem dúvida nenhuma, é a cronologia, tá? Claro que hoje não se ensina mais isso. Vocês viram um pouco isso com o Bruno, estão vendo um pouco isso com o Bruno Tamancoldi. Dificilmente vocês vão ver isso em outras aulas, tá? Uma linha do tempo cronológica, uma marcação. Por que isso não se ensina mais? Porque agora vocês vão precisar entrar no campo da análise. Bruno, mas eu acabei a faculdade e não sei muita coisa. Isso é uma realidade. Quando que você vai aprender história verdadeiramente? Quando você entrar numa sala de aula e tiver que dar aula sobre aquilo. É assim que se aprende história. E aí você vai ter que revisitar os conteúdos. E o que é interessante é quando você revisita os conteúdos, você revisita os conteúdos não como você viu a primeira vez. Você revisita os conteúdos como alguém que estudou história verdadeiramente. E a gente tem a historiografia. O que vem a ser a historiografia? A gente tem uma historiografia medieval aí, né? A historiografia, como diz o grande professor Leandro Carnal, tá? É a arte de escrever a história. Eu vou pegar toda essa composição que eu fiz desde o início, tá? Eu vou pegar o que é ciência, o que é conhecimento, a análise das fontes, o conhecimento histórico, conhecimento filosófico, conhecimento científico, as ciências auxiliares, quando forem necessárias. Vou fazer uma composição histórica e vou colocar no papel. O que eu coloquei no papel não é mais a história, é a historiografia. Por quê? Entre a história e o papel está quem? O homem. O homem. Entre a história e o papel está a pessoa que empreendeu aquilo. E é por isso, gente, olhem para mim, seus miseráveis. É por isso que você não pode ficar num samba de uma nota só, porra. Você não pode ler só um texto. Tem gente que eu conheço que dá aula há 30 anos e usa o mesmo texto há 30 anos. Como é que pode isso, gente? Tu encontra com a pessoa, vai numa aula da pessoa igual há 40 anos atrás. Por quê? Lê o mesmo texto. Entende? Se entre a feitura da história, que é a historiografia, e a análise das fontes está o homem, eu preciso analisar vários homens que analisaram fontes
e escreveram historiografia. Então, por exemplo, eu olho aqui para a minha pequena biblioteca. Tem vários livros de história da igreja. Um livro, não vários. Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Um concorda com uma coisa que o outro falou, o outro discorda. E aí, o que acontece? Você não vai ser um professor de um livro só. Ou não vai ser um repetidor de teoria de uma pessoa só. Entende? A historiografia está disposta para nós. Bruno, mas qual é a melhor historiografia? Não existe isso. Não existe. Existe o que você precisa naquele momento. Puxando para o meu hobby aqui. Tá? Eu ganhei 2 galões. Depois eu tiro foto para vocês dos galões que eu ganhei. Eu ganhei 2 galões, 2 tonéis. E eu comecei a pesquisar na internet como transformar esses galões em mesas. E eu fui, lixei o galão, passei um removedor de tinta em alguns lugares, deixei o galão na lata, passei um primer, lixei o primer, dei outra mão de primer, lixei o primer de novo. E falei assim, agora eu vou começar a pintar. Que tinta, que cor de tinta, que tinta é melhor para esse tipo de material. Não adianta passar um verniz que não vai colar na chapa. Não adianta eu usar uma chave de fenda se o parafuso é um Phillips. Não vai encaixar. Cada historiografia tem o seu lugar. Cada historiografia tem o seu papel. E é por isso, meu irmão, que você tem que ser um mago da historiografia. Você tem que saber pensar cada historiografia. E é por isso que você tem que ler mais de um autor. Você não pode ler só Mark Bloch. Se você ler só Mark Bloch, você vai ser um historiador medíocre. O que é o historiador medíocre? Médio. Mediano. É que essa palavra medíocre no Brasil virou palavrão, né? Você fala assim para alguém, pô, tu é medíocre. Pô, você ofende, né? Medíocre é médio. Se você ler só Mark Bloch, você vai ser medíocre. Você vai ser médio. Se você ler só Marx, você vai ser medíocre. Você vai ser médio. Se você ler Mark Bloch e Marx, opa! Já começa a melhorar. Se você ler só Weber, vai ser medíocre. Se você ler Mark Bloch, Marx e Weber, opa! Já começa a melhorar. É a mesma coisa no meu campo de estudo, gente, que é religião. Imagina se eu tenho apenas uma tradução da Bíblia. Se eu tenho apenas uma tradução das Sagradas Escrituras. Aí eu olho aqui para a minha estante, ó, tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia da Ave Maria, tem a Bíblia João Ferreira de Almeida de Estudo, tem a Bíblia João Ferreira de Almeida Neopentecostal, tem a Bíblia Thompson. Por quê? Porque é meu campo de estudo. Eu vou ler um só? Não posso. Agora, isso é... Por que você faz isso? É para quem? É para mim. É para mim. O estudo primeiro é para mim. E por que a nossa profissão é sensacional? Por que não tem profissão igual a nossa? Não tem. A gente se assemelha, gente, a 2 profissões. Tá? Quem sabe quais são as 2 profissões que se assemelham ao professor? Quem sabe? Ninguém? Não? O médico e a enfermeira. Só que o professor ainda é mais. Por quê? Porque, olha só, para falar em 1 hora, para falar o que eu estou falando para vocês em 1 hora, quantos anos que eu tive que estudar? Quanto tempo que eu passei até chegar na universidade e ser professor de vocês?
E eu estou ensinando tudo que eu sei. Tudo. Eu estou dando tudo que eu tenho para vocês nessa temática. Claro que eu não consigo dar tudo, né? Porque, primeiro, eu não consigo criar todas as hipóteses, tá? É impossível. Quando você está explicando alguma coisa para uma pessoa, você consegue criar uma ou duas hipóteses. Todas é impossível. É a mesma coisa numa autoescola, né? Tá lá na autoescola, aí a pessoa fala assim, ó, se tiver um carro, tu freia. Ah, mas se vier um meteoro? Pô, peraí, se vier um meteoro, tu freia também. Mas é uma hipótese que é esdrúxula, né? Então, como professor, eu não sou capaz de criar todas as hipóteses. Mas eu pego tudo e estou dando para vocês. Esse é o pensamento do professor. E é assim que deve ser também a historiografia. Você lê uma, lê outra que conflita com outra e cria sua própria historiografia. Eu fico muito preocupado, gente, quando eu vejo professores, estudantes, que não têm opinião nenhuma, que simplesmente são citadores de texto, explicadores de texto. Cuidado, hein? Historiografia. A interpretação das fontes gera um parecer. Isto é, historiografia. Você vai pegar as fontes históricas, vai olhar, vai analisar, vai interpretar, vai conversar com as fontes, vai dialogar com as fontes. E a interpretação disso vai te dar um parecer. Tá? É como se fosse, gente, em tempos de Covid, um ambulatório histórico. Já viu quando você vai no ambulatório? No ambulatório, você vai para ser examinado. Tá? O que acontece quando você vai num pronto atendimento? Você vai na UPA, você vai no pronto-socorro. A pessoa vai analisar os sintomas. O médico plantonista lá, ele vai analisar os sintomas, ok? Então você chega lá, com coriza, com dor de cabeça, com dificuldade de respirar, com dor no corpo, com febre de 40 graus. Opa! Está infectado. Ou pode ser uma gripe muito forte, ou ele pode estar contaminado com Covid-19. Como é que ele vai ter certeza disso? Exame laboratorial. Muitas vezes, o historiador é assim. Ele olha para a fonte histórica, tá? E ele faz uma análise do que ele está vendo. Se não tiver as fontes auxiliares, ele nunca vai ter certeza do que é aquilo totalmente. Entende? Precisamos penetrar na fonte histórica. E como é que se penetra na fonte histórica? Perguntando, dialogando, conversando, conflitando, buscando outras fontes sobre a fonte, buscando o entorno, buscando ao redor, buscar a gênese daquilo. Assim que se faz historiografia. Historiografia é a arte de escrever a história. Travou, gente? Travou aí? Uhum. Não? Não. Aqui não. Travou, não? Ah, não. Beleza, então vamos lá. Então, historiografia é a arte de escrever a história. A fonte histórica, gente, grita por interpretação. Grita por interpretação. A fonte histórica existe para ser verificada. Qual o sentido da fonte histórica? Qual o sentido de construir o Palácio de Versalhes, gente? Olha isso, coisa sensacional. Era para contrapor o Palácio de Buckingham. Tá? O Palácio de Buckingham foi construído. E aí o rei de França falou:
A Inglaterra tem um novo palácio. Que legal. Pá, toma aí. O que esse cara está querendo dizer quando constrói Versalhes? Que a França é top. Olha o meu palácio. Não é assim, gente? Quando a gente faz um muro alto na nossa casa, quando a gente coloca um controle remoto no portão, quando a gente compra um carro, que o que a gente ganha não dá para pagar, você quer mostrar poder. Isso quem vai dialogar bastante é o Bourdieu, né? Capital simbólico. Tá? Isso aqui tem um capital simbólico muito forte. Isso aqui é uma demonstração de poder, de opulência, de honra, de glória, de história. Claro que uma pessoa vai passar e vai olhar desapercebida, né? Você já teve o desprazer de ir com alguém que não gosta de museu em museu? Faça essa experiência, é interessante. Só não brigue com a pessoa que está do seu lado. Mas faça isso. Vai num museu bonito, num lugar bacana. Vai em Ouro Preto, por exemplo. Você vai em Ouro Preto, você vai lá ver as pinturas do mestre Ataíde. Você fica extasiado. Você tem uma emoção estética. Você vê uma coisa muito bonita, você tem aquela emoção estética. Todo mundo tem isso? Não. Tem que ter uma certa sensibilidade. Pessoa que estuda história deve ser uma pessoa sensível também para a arte, para a música, para a arquitetura. Bruno, eu não sou assim. Eu passo pelas coisas desapercebido. A gente pode criar. Filho, filha, você não aprendeu a andar e contar e a ler e escrever? Então, se é possível aprender qualquer coisa. Como é que se cria uma sensibilidade histórica? Como é que se cria uma sensibilidade arquitetônica? Visitando, olhando, conhecendo, lendo. Olha que coisa sensacional o Palácio de Versalhes. Qual que é o recado? A França é foda. Esse é o recado. E aí, o que o mundo vai fazer? O mundo vai copiar a França. Qual que é o modelo? O modelo francês. Entende? Tem um sentido. Ninguém constrói um palácio assim, gente, despretensiosamente. Entende? Tá? E a gente para por aqui. Parando um pouquinho nessa imagem, nesse slide, eu gosto muito. Qual que é a função do professor? Reportar. Não reportar como um repórter. Fala, garoto, louco. Não. Reportar. Você pega a fonte histórica, você pega a historiografia e reporta para cá. Para o Charlie Brown. Ó, essa é a função do professor. O que é? É você levar o aluno a estar no Palácio de Versalhes. É você levar o aluno ao tempo passado. É você levar o aluno a recordar um feito. É você tornar aquilo interessante para o aluno. Agora, para você vender um colchão, você tem que usar aquele colchão. Para você fazer uma reportagem histórica, você tem que estar lá. E muitas vezes, tentamos fazer reportagens históricas apenas com teoria, sem o fato em si. E é por isso que eu fiz questão de fazer com você esse resumo longo. Para que, se de repente, nesse meio do caminho da tua formação escolar, ficou faltando alguma coisa, você agora procure, leia. Ah, Bruno, não sei muito sobre história americana. Vai pegar um livro do Leandro Carnal para ler história americana? Não, porra. Por que não?
Porque o Leandro Carnal vai fazer uma análise historiográfica. Você tem que pegar um livro de conteúdo. Você tem que pegar um livro didático. Eu não sei nada sobre história americana. Pega um livro didático do ensino médio, que você não teve aula de história americana. Entende? Depois que você tem um mínimo daquele conteúdo, opa, agora vamos discutir. Será que aquele conteúdo que está naquele livro didático é bacana? Tem outros conteúdos? Conflito livro didático. Pega 2 livros diferentes. Opa, eu tenho ideia do que seja a história americana. Opa, agora eu vou lá para o Leandro Carnal. Agora eu vou pegar os livros dele sobre história americana. Porque agora eu sou capaz de empreender teoria. Qual que é a merda, gente? O professor se forma, não tem conteúdo nenhum, e vai para a sala de aula e dá aula de teoria para os garotos. A galera detesta, odeia. Ou a gente conhece mais gente que detesta história, ou mais gente que gosta de história. Vamos lá. A culpa é de quem? A culpa é da história? A culpa é dos historiadores? A culpa é das análises que foram feitas? Não. A culpa é do professor, que não soube fazer essa reportagem. Entende? Não soube fazer essa reportagem. Não soube ser lúdico, não soube ser crítico, não soube contrapor ideias, não soube aceitar ideias diferentes, não soube perder. Uma dica de sucesso para vocês. Sala de aula é um lugar que muitas vezes o professor perde. Tem que aprender a perder. Tem que aprender a entender, olha, pô, hoje aquela aula não deu liga. Porra, a aula não foi legal. Hoje eu estava um lixo, estava destruído. A aula não rendeu. Hoje o aluno foi extremamente indisciplinado. Vocês que são mais novos vão encarar uma realidade que eu e Mauro não encaramos quando a gente era aluno. Indisciplina, na minha época, na do Mauro, gente, meu Deus do céu, a gente era punido na escola e em casa. Ai de mim. Verdade. Ai de mim se eu desrespeitar essa professora. Hoje, gente, o professor é um animador de plateia. Entende? Se ele não prende a atenção dos alunos, os alunos, ó, estão nem aí para ele. Entende? E estudar, como disse lá o professor Rafael Tonon, é difícil, é estressante, é penoso, é cansativo. E, além disso, você ainda tem que lidar com crianças, muitas vezes, que não têm limite nenhum. Nenhum. Isso é um desafio. E aí, como é que você reporta? Tá? E eu já disse para vocês algumas vezes, tá? Vou repetir. A escola é o único lugar no planeta onde o receptor, o cliente, ele tá ali, mas muitas vezes não quer aquilo. Ele paga para não consumir. Ele tá ali, mas não quer estar ali. E aí, muitas vezes, o desastre da educação é incutido no professor, né? E não no aluno, que é um tralha. Entende? Que tem uma família que não incentiva o moleque nada. Tá? Eu não sei se eu falei isso para vocês. Se eu não falei, repito. Natal do ano passado, né? Esse ano ainda não. João me pediu um fone de ouvido. Que é esse aqui, ó. Que às vezes eu pego dele. Pai, eu quero um fone de ouvido. Um fone para jogar Fortnite. Beleza. Aí vi lá o fone caro. Aí paguei lá na prestação, dividi. Comprei o fone.
Só que eu comprei o fone com 3 livros. Ele se interessou um pouco sobre mitologia grega. Fez um trabalho na escola sobre mitologia grega, apresentou lá, fez um teatrinho, teve a semana do conhecimento da escola sobre mitologia grega, ele fez sobre mitologia grega, me perguntou algumas coisas, mas eu não sei muito sobre mitologia grega. Fui comprei um livro para ele, ele leu esse livrinho fininho. Eu fui comprei um livro mais robusto. Um livro infantil, não infantil, mas um livro de adolescente. Muita figura, não é um livro de historiografia da mitologia grega, entende? Tá? Dei para ele. Aí ele viu lá aquela série Strange Things, Coisas Estranhas, tá? Strangers, tá? Quem já viu aí? E eu falando, vê, João, vê que é legal, vê que tu vai gostar. Ah, pai, não gostei, fiquei com medo. Aí tá, e viu a série, ficou enlouquecido. Aí me pediu uma camisa da série. Né? Já assisti. Aí fui, dei a camisa da série e dei um livro falando sobre a série, que é um episódio que ainda não saiu. Dei para ele. Lancei um livro pela editora Vozes. Dei o livro para ele também. Inclusive, o livro é dedicado para ele, é meu filho João Vitor. Tá lá os livros. Aí ele falou, pô, pai, 3 livros? Olha o que eu disse para ele. Ó, se tu crescer e se tornar um idiota, não é culpa minha. Entende? Agora, será que a criança que está lá, em sala de aula, vai ter incentivo para ler? Porque ele quer ler ou quer jogar o Fortnite, gente? É claro que ele quer jogar o Fortnite. Só que assim, tá bom, ó. Tu vai jogar 2 horas de videogame, ficar 25 minutos lendo. E aí, o que eu estou tentando criar nele? Um hábito de leitura. E aí, chega em sala de aula, ele fala para o professor, eu já li isso. Quantos alunos você teve, ou vai ter na vida, que tu vai estar dando aula e vai falar assim, ah, eu já li isso. Ah, o Bruno é o pai pica das galáxias. Não. Sou um pai cheio de defeito. Mas eu sei a dificuldade que eu tive para estudar porque eu não tive pai e mãe que me ensinou a ler. Meu pai e minha mãe nunca comprou um livro para mim. A maior herança que o pai pode deixar para o filho é a educação, né? Entende? Esse processo é o processo de reportar, levar lá, tá?